Pessoal, vou responder aqui novamente ao protestante Jeová. Ele que é uma pessoa muito boa, vejo que ele é um rapaz bom, de boa vontade, porém eu não concordo com ele nem com o protestantismo nesse sentido, ou seja, na interpretação de Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz a Pedro: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já argumentei várias vezes aqui no canal a respeito disso, afirmando, reafirmando que Pedro é indiscutivelmente a pedra, a rocha sobre a qual Cristo edificou a igreja. Porém, nosso irmão Jeová, ele discordou aqui das minhas colocações e eu preciso fazer algumas observações. Ele fez um vídeo respondendo ao vídeo que eu fiz sobre a interpretação protestante na prática. Vou deixar o link aqui embaixo. Então ele respondeu esse vídeo, vou deixar o link do vídeo dele também, que ele fez respondendo o meu vídeo sobre isso. E quando eu fiz esse vídeo, eu afirmei que na prática a interpretação protestante despreza, de certa forma, Pedro. Ela diminui São Pedro, diferente da interpretação católica, que honra, enaltece o papel de Pedro, o papel de São Pedro ali nessa passagem, né? Nós enxergamos que ali Jesus conferiu a ele uma autoridade diferente dos demais apóstolos. Dito isto, eu vou partir agora para o resumo que eu fiz das respostas do Jeová, que vocês podem conferir no vídeo que ele fez, o qual eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos lá, ele citou o texto, né? Vou fazer aqui a leitura. Eu vou fazer a leitura na tradução da Bíblia Ave Maria, mas não importa a tradução, vocês podem conferir na tradução protestante também. Agora vamos fazer uma análise da argumentação do nosso amigo Jeová. Ele leu o versículo que nós estamos discutindo, o versículo 18 do capítulo 16 de São Mateus, que diz assim: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir daqui, Jeová tenta relacionar essa passagem com outras passagens, essa passagem que é uma metáfora, com outras metáforas, e assim provar que Jesus é a rocha e não Pedro. Nesse caso aqui, nesse texto aqui, ele quer afirmar que Jesus é a rocha e não São Pedro, que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Vamos a algumas passagens que ele leu. Vou ler as passagens, depois vou estar comentando cada uma delas. Ele leu Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, guarde isso, edificadores, tornou-se a pedra angular. Ele também fez uso da passagem que se encontra na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas, para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Ele fez uso também da passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim:
Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Aparentemente, se nós não analisarmos essas passagens, parece sim, essas passagens parecem lançar a luz no texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, e assim daí podemos concluir que a pedra realmente de Mateus capítulo 16, versículo 18, é Jesus e não Pedro. Aparentemente, se não analisarmos bem, Jeová parece estar com a razão. A interpretação protestante parece ter um certo êxito aqui. Agora, se nós pegarmos e analisarmos cuidadosamente, veremos que cada metáfora aqui tem um sentido bem específico. Cada elemento metafórico, que são os elementos metafóricos? São os objetos comparados, que são trazidos para fazer uma comparação com a realidade que o texto quer passar. A pedra é um elemento metafórico. O que Jeová faz aqui é um erro constante na interpretação protestante. Por quê? O que o protestantismo faz? Eu já fiz vídeos sobre isso. Pega um elemento metafórico, pedra, por exemplo, estabelece um sentido. Por exemplo, como eles fazem com Cristo. Sempre que aparece pedra aqui, rocha, eles entendem que se trata de Cristo. Porém, isso é um erro. E eu vou mostrar aqui por quê. Vamos fazer aqui algumas observações. Vou demonstrar aqui esse erro comparando as metáforas. Nós lemos aqui vários textos em que aparece a palavra pedra, pedra que os edificadores rejeitaram. Nós lemos aqui que ninguém pode pôr outro fundamento diverso do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Aparentemente, tudo nos conduz a acreditar que realmente tudo aqui, todos esses textos tratam de Cristo, inclusive o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas isso se não houver uma análise cuidadosa. Vamos fazer essa análise aqui e entender por quê. Em Mateus 16, 18, não se trata de Cristo. Vou pegar aqui o versículo e ler novamente para observarmos um detalhe. Vamos lá. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Cristo compara a igreja a uma construção, onde o Cristo é construtor. Quando ele diz edificarei a minha igreja, ele está dizendo que ele vai construir, ele vai edificar essa igreja. Então, o papel de Cristo aqui nessa metáfora é construtor. Aqui já aparece a função dele. E ele diz, tu és Pedro, que quer dizer, vou até colocar aqui a concordância Strong, que diz exatamente que Pedro é rocha, é pedra. Então, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo se dirige exatamente a Pedro e não a ele mesmo. Nada do texto indica que Jesus Cristo se dirige a si mesmo, mas a Pedro. Ele está falando com Pedro, dizendo quem ele é. Se observarmos o contexto, eu abro aqui esse parêntese para enfatizar isso. Primeiro, Jesus pergunta lá atrás, quem diz os homens que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Simão Pedro tem a revelação disto, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, primeiramente, diz quem é Cristo. Aí chega o momento de Cristo dizer quem é Pedro. Eu te declaro, tu és Pedro. Ele está falando com Pedro, dizendo quem ele é. Observe só, primeiro, Pedro diz quem é Cristo e logo após, Cristo diz quem é Pedro. Ou seja, tu és Pedro, tu és rocha. Sobre esta pedra, esta quem? A rocha que ele se referiu, São Pedro, edificarei, ou seja, eu vou construir a minha igreja.
Correto? Até aqui nós entendemos. Jesus aqui é construtor e Pedro faz parte da construção. Ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. E nós vemos isso comparando com as demais metáforas que aparecem na argumentação do Jeová. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, como eu já citei aqui, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores. Por isso eu falei para vocês guardarem isso. Vamos ver aqui como os elementos metafóricos, eles mudam. Em Mateus 16, versículo 18, edificador é o próprio Cristo. Observem isso. Edificador é o próprio Cristo. E a rocha, a pedra, é Pedro. Pedro faz parte da construção. Aqui é diferente. Aqui nesse texto que eu acabei de ler, Cristo ele já é a pedra. Ele é a rocha. E ele é rejeitado pelos construtores, que já são outros, já não é Cristo. São aqueles que rejeitaram a Cristo e que deveriam edificar. Tinham um papel importante. Eram os líderes do povo, porém rejeitaram a Cristo. Os edificadores rejeitaram a Cristo. Veja só a mudança aqui entre essas duas metáforas. Veja a diferença que ocorre, os elementos metafóricos. Agora, vamos raciocinar um pouco. Se lá em Mateus 16, versículo 18, Cristo ele é o que edifica, se ele é o edificador, e já nessa outra metáfora, muda, não é mais Cristo que edifica, porque pedra deveria ter sempre o mesmo sentido. Lá em Mateus 16, 18, pode muito bem ser Pedro, e lá em Atos, capítulo 4, versículo 10 e 11, Cristo. A pedra é Cristo realmente. Então, cada metáfora no seu lugar, no seu sentido. Então, nós não podemos estabelecer o sentido de pedra sempre, em todo caso, em todo texto, em todo contexto, como significando Cristo. Isso é um erro. Vou colocar aqui na tela, por exemplo, um texto do Velho Testamento em que a pedra é Abraão, não é nem Pedro e não é Cristo também. Então, olha aqui na tela um texto onde Abraão é pedra. Isso é interessante. Então, nós vemos que os elementos, pedra e tantos outros que nós podemos encontrar em metáforas, eles mudam o sentido dependendo da metáfora, dependendo do sentido, da mensagem que o autor quer passar naquele texto. Então vamos adiante aqui na argumentação e vou ler aqui, interessante, o Jeová leu aqui o versículo 7 da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, ele leu o seguinte texto: para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Sem dúvida, esse texto diz claramente que a pedra angular, essa pedra é Cristo, que não há dúvida. Porém, se nosso amigo Jeová voltar 2 versículos atrás, ele vai perceber que o mesmo texto chama de pedras os cristãos, todos os cristãos. E quais outras pedras vivas vós também vos torneis os materiais desse edifício espiritual, no sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que os cristãos são pedras. O próprio Pedro diz que os cristãos são pedras.
fazem parte do edifício. E, logicamente, Pedro também faz parte desse edifício que é a igreja. Portanto, ele é pedra, não há nenhum problema em ele ser chamado de pedra em Mateus 16, 18. Agora, nós temos que entender que aqui é uma outra metáfora. Nós vemos aqui que os cristãos, nesse caso, fazem parte da construção, assim como Pedro faz parte da construção. E Cristo, nesse caso aqui, ele é a pedra principal da construção. Porém, nessa metáfora, nós temos que distinguir. Aqui não é a mesma coisa de Mateus, capítulo 16, 18, porque lá Jesus edifica, lá ele está fora da construção, lá ele é quem faz a construção. Aqui ele já está dentro. Nós vemos as metáforas mudando os elementos metafóricos o tempo todo. Então vamos aqui a mais um texto para nós termos uma noção disso. Lembra que em Mateus 16, 18, Cristo é o construtor? Lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, os construtores, os edificadores eram aqueles que rejeitaram a Cristo. Veja só como muda o tempo todo. E agora aqui, no próximo texto que eu vou usar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 10 e 11, vamos ver quem é o construtor. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Veja só, aqui os construtores, nesse texto, já muda totalmente aqui o sentido dos construtores. De quem são? Não é Cristo? Não são aqueles que rejeitaram a Cristo? Nesse caso, já é o apóstolo Paulo. Nós vemos que ele diz, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento. A coisa está mudando o tempo todo. Lá em Mateus 16, 18, quem constrói é Cristo. Aqui já é o apóstolo que está construindo. Então aqui surge mais uma metáfora em que aparece aqui a figura de um edifício. E nós vemos aqui, versículo 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. E aqui ele coloca Jesus Cristo como fundamento, mas entenda, é uma metáfora distinta, logicamente, aqui de Mateus 16, 18. Cada uma trazendo o seu sentido. E Jesus é o fundamento aqui, nessa metáfora específica, não da igreja, não o fundamento que a igreja sobre ele é construída. Não. Jesus é fundamento aqui nesse texto sobre o qual nós praticamos as nossas obras. Aqui o material de construção também muda, não é mais como a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 8, ao 7, melhor dizendo. Não, aqui já muda. Na carta de São Pedro, o que faz parte da construção são as pedras, são os cristãos. Aqui não. Nesse último texto que eu li, da primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, o que faz parte da construção, o material da construção são as nossas obras. Fica aqui provado, mais uma vez, muito claro, que está mudando o tempo todo os elementos metafóricos, dependendo do texto em que é empregado. Por exemplo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em outro momento ele diz, vós sois a luz do mundo, se dirigindo aos discípulos. Então nós temos que entender, para não errar mais nessa interpretação, amigo Jeová. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, e depois ele diz que os cristãos são a luz do mundo, não há nenhuma contradição. São apenas figuras de linguagem diferentes, para diferentes sentidos, diferentes ocasiões. Assim como acontece sempre que surge pedra nas Escrituras. Nós temos que ver de quem se trata. Só para finalizar, eu vou fazer aqui uma rápida observação sobre o texto. Nós podemos observar que, vamos aqui ao versículo 17, Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou,
mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 17, Jesus se dirige a Pedro, e ele não interrompe essa fala direcionada a Pedro, ele continua dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E no versículo 19, ele ainda continua se dirigindo a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Só uma observação. Aqui já está claro que Jesus dirige-se somente a Pedro. Talvez você não entendeu bem quando eu disse que na interpretação protestante, na prática, observe isso, na prática, Pedro é uma pedrinha que não significa nada. Foi isso que Jesus disse a Pedro. E eu continuo afirmando. Por quê? Eu estava tratando desse texto especificamente, somente desse texto. Então, assim, da visão protestante, em outros textos bíblicos, em outras passagens bíblicas, para o protestante, já está claro que Pedro é um grande líder, como você diz, Jeová. Pedro é um grande líder, isso é indiscutível. Também para o católico isso é muito claro. Em outras passagens bíblicas, Pedro é um grande líder. Agora, qual a diferença aqui que faz na vida de Pedro, no ministério de Pedro, esse texto? Para o católico, aqui Pedro ele recebe uma autoridade muito grande. Ele recebe a autoridade para ser líder da igreja, recebe a infalibilidade, o poder das chaves. Aqui Cristo muda o nome de Pedro com um propósito, como faz em outras passagens das Escrituras quando muda o nome de alguém. Então aqui é uma mudança muito radical e positiva na vida de Pedro. E quando eu digo que essa passagem, na visão protestante, não faz diferença alguma na vida de Pedro, ele só é uma pedrinha, é exatamente isso. Por quê? Se por outras passagens bíblicas já é possível ver Pedro como um grande líder, é desnecessário essa passagem. É desnecessário. Por que desnecessário? Porque para o protestante não acontece nada aqui nessa passagem na vida de Pedro. Apenas Cristo diz que ele mesmo é a rocha e vai edificar a igreja sobre ele. Aqui está a grande diferença. É como se Cristo dissesse a Pedro, tu és uma pedrinha, mas eu que sou a rocha, essa é a visão protestante. Eu que sou a rocha, sou eu que edificarei sobre mim mesmo a igreja. Então Cristo está se exaltando nessa passagem, não recompensando Pedro, não abençoando Pedro, não está dando nenhuma autoridade maior a Pedro. Segundo a visão protestante é isso. Por isso que eu digo que, baseado nessa passagem, o protestante interpretando essa passagem, não faz diferença alguma na vida de Pedro. Portanto, ela significa absolutamente nada. Ou acrescenta alguma coisa na vida de Pedro. Porque na visão protestante, aqui Pedro não se torna líder, Pedro não se torna infalível, Pedro não se torna um representante da Igreja Universal. Não faz grande diferença na vida de Pedro. Espero que você tenha compreendido que eu não falei que os protestantes dizem que Pedro não tem importância, não significa nada. Não foi isso que eu falei. Falei que na prática essa passagem, na visão protestante, Pedro é só uma pedrinha que não significa nada diante da grande rocha que é Jesus. Falei isso. Porém, nós sabemos que nessa passagem Jesus não chama Pedro de pedrinha, não é isso que acontece. Pedro é pedra, e isso é mérito de Cristo, é importante que Jeová entenda. É Cristo que dá essa autoridade. Pedro não tem de si próprio. Então isso não rebaixa a Deus, não rebaixa a Cristo de forma alguma. É Deus que dá. É um dom dado por Deus, é um presente dado por Deus a Pedro. Espero ter sido claro. Peço que você deixe seu like.
Inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito. E nós estaremos aqui esclarecendo mais sobre a fé católica, sobre alguns pontos que muitas pessoas não entendem. Obrigado por acompanhar esse vídeo até agora.